Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje eu vou falar sobre estresse, né? Todo ser humano atualmente vive pressões externas e também pressões internas. As pressões externas podem ser horário rígido, ônibus cheio, engarrafamento, insegurança em relação ao emprego, a moradia, sustento, inflação, sobrecarga de atividades, competições no trabalho, medidas de sucesso, tipo ditadura da beleza, ditadura da riqueza, ditadura da tua performance, enfim, ditadura do sucesso, mas há também as pressões internas quando você tem expectativas muito altas é, a respeito de você mesma, e aí essas expectativas muito altas podem te causar frustrações e, consequentemente, estresse. Há pessoas muito rígidas que não admitem mudança. Há pessoas que sempre estão buscando reconhecimento e autoafirmação. Há o vazio interior e as pessoas ficam sempre insatisfeitas. Enfim, há muitas pressões internas. E todas essas pressões, tanto externa quanto externa, causam impacto emocional, causam estresse, e o estresse causa impacto emocional. Nem sempre as pressões são negativas, gerando estresse. Às vezes a pressão até te coloca para andar, para lutar por aquilo que você quer. Vai depender do peso que cada pressão exerce na vida de cada pessoa. As pressões são instrumentos, muitas vezes, que nos movem a melhorar e a crescer. E hoje tem uma palavra mágica, que é o sucesso. Mas o que é sucesso? Vai depender dos seus valores. Para uns, ter sucesso é ter dinheiro para comprar tudo que os olhos desejam. Para outros, ter sucesso é ver os filhos bem-sucedidos e bem-criados. Para outros, ter sucesso é ter uma vida espiritual plena de Deus, com a alegria que vem do alto. O homem vive uma crise de identidade, passa a vida tentando responder tantas perguntas: de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Se você olha para Deus, Ele vai te responder todas essas coisas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, o pregador diz assim: observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Ou seja, tudo depende do tempo e do acaso. Todos nós temos limites e não podemos controlar o imprevisível. O vencedor é aquele que entende isso e consegue chegar onde ele propôs. O maior impacto do estresse na tua saúde emocional é a angústia e a ansiedade que é gerada no homem, deixando ele irritadiço e infeliz. Quando eu falo do homem, é claro que eu estou falando do homem e da mulher. Estou falando do ser humano. Mas há soluções para o estresse através de Jesus Cristo. O mundo, de todas as formas, quer impor sobre nós seus valores, seus significados, suas expectativas. Passamos então a cobrar de nós mesmos não apenas o que temos por valores e alvos, mas também os valores e alvos das pessoas que nos cercam e que de alguma forma nos pressionam e nos cobram. Lá em Mateus 10, não, Mateus 10 não, Lucas 10, do versículo 38 a 42, diz assim a Bíblia. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu amo esse texto. Marta estava assoberbada, estressada pelo peso de suas exigências, pela carga das suas cobranças. Com toda certeza, elas eram pessoais, mas também sociais. Ela estava preocupada em servir a todos os discípulos da melhor maneira, mas isso quem nos diz é a missionária de Meia, Williams, que ela diz que Marta estava preocupada com a irmã, porque nenhuma mulher se sentava na roda de homens. E eram, né, os 12 discípulos e Jesus, provavelmente Lázaro, que era o irmão de Marta e Maria, também estava lá, e quem mais? E Maria não quis saber se os costumes da época diziam que ela ia ficar mal falada. Ela queria ouvir o mestre falar. Ela queria ouvir Jesus ensinar. Então ela se assentou aos pés de Jesus e só queria ouvir. E não queria saber se ela seria falada. E também não queria saber de servir, de se preocupar lá com a comida, com o serviço, né? Marta diz que ela não se preocupava com o serviço. E Jesus, com toda a amorosidade que lhe era peculiar, diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E, Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a mim, que é aprender de mim, que é estar aqui ouvindo o que eu tenho para falar. As outras coisas, depois a gente vê. Foi mais ou menos o que Jesus disse para Marta. A Bíblia diz também, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, que não podemos servir a dois senhores, porque senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. Eis a razão do nosso estresse. Queremos, de todas as formas, agradar aos dois. Queremos agradar às riquezas, queremos agradar a Deus, mas isso é impossível. Ou a gente tem o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, ou a gente tem as riquezas como nosso Deus, ou a gente tem outros, sei lá, que Deus que alguém inventa de ter. Não dá para agradar os dois lados, ou agrada um ou agrada outro. Não podemos agradar ao mesmo tempo o nosso homem natural e o nosso homem espiritual. Em 1 João, capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. E o mundo, a gente sabe, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, devemos cuidar da nossa mente, devemos cuidar do nosso espírito, porque nele reside a nossa comunhão com o Criador, com o nosso Pai, que é a fonte de vida, é a realização e o contentamento e a paz que necessitamos. Dentro das nossas igrejas, as pessoas esperam de nós a perfeição, a força, uma fé inabalável. A gente tem que ter uma fé inabalável em Jesus, sim, mas a gente tem as nossas fragilidades, nós temos as nossas fragilidades. E o que a gente tem que fazer é estar aos pés do Senhor, porque Ele é que nos sustenta. Precisamos nos alimentar de Jesus e não da opinião alheia. Quem responderá por nós diante de Deus? Ou mesmo diante dos homens? A resposta é sempre uma só. Cada um responderá por si próprio. Então, cabe a mim andar na minha própria consciência, seguindo meus próprios valores. E, obviamente, se eu sou uma pessoa de Jesus, eu vou seguir os valores de Deus. No reino de Deus, o peso das nossas conquistas está na pessoa que nos tornamos, ou seja, o tamanho da nossa transformação e
os frutos que produzimos na nossa vida quando estamos nas mãos do Senhor Jesus. Lá em Hebreus 12:1, tem um texto tão lindo que diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos para a carreira que nos está proposta. Ou seja, vamos nos livrar do peso e do pecado. E que peso é esse? Vamos nos livrar do estresse. Vamos mudar os nossos valores e o nosso olhar para a vida. A palavra de Deus nos ensina que nós somos mais que vencedores. O mais que vencedor é aquele que transcende sucessos e fracassos, segundo os padrões do mundo. É aquele que é capaz de crescer em toda e qualquer circunstância. Avalie a vida pensando na vida eterna. E seu maior desejo e ambição é o de contribuir para os propósitos do reino de Deus e servir a um propósito maior do que ele mesmo, porque serve a alguém maior do que todas as coisas, que é Jesus Cristo. Essa pessoa também compreende que serve a um Deus que reverte todo o mal em bênção e que não está limitado pelas circunstâncias. Depois de fazermos uma releitura da nossa história é que podemos trazer um ressignificado para todas as coisas, nos livrando de muitos pesos que trazemos e que nos sobrecarregam desnecessariamente. José, filho de Jacó, soube fazer isso. Essa história de José é uma das mais lindas da Bíblia. Está lá em Gênesis, do capítulo 45 ao capítulo 50. José venceu muitas guerras porque sempre teve seus olhos fixos em Deus e nunca perdeu a visão do reino. Ele venceu a guerra do ódio provocado pelo ciúme e pela inveja dos seus irmãos. Ele venceu a guerra da humilhação, passando da condição de um filho amado, mimado por seu pai Jacó, para a condição de escravo. Ele venceu a guerra da injustiça e foi parar numa prisão injustamente. Ele venceu a guerra da fome pela inteligência e sabedoria que Deus lhe deu. E, por fim, venceu a maior de todas as guerras. Ele venceu a guerra do ressentimento, pois perdoou seus irmãos, ao invés de se vingar deles. No momento que lhe seria fácil fazer isso, pois tinha poder para fazê-lo, porque ele se tornou governador do Egito, e o Egito, naquela época, dominava o mundo, era a nação mais rica. Ele podia ter se vingado dos seus irmãos terem vendido ele como escravo, mas não. Ele disse: por acaso eu estou no lugar de Deus? Então ele nunca perdeu a visão do reino. E ele foi bem-sucedido em todas as situações de infortúnio e de adversidade pelas quais ele passou, e foram muitas. Mas ele foi bem-sucedido porque o seu olhar estava em Deus. A palavra nos ensina muitas coisas que precisam ser colocadas em prática, porque a palavra de Deus sem a prática traz morte, porque traz acusação para nós. Lá em Mateus 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. E lá em Filipenses 4, de 6 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma vida de fé não caminha sem Deus em nenhum momento. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada escapa ao propósito de Deus, ao seu domínio. Então, coloque aos pés do Senhor todo o seu estresse. A vida cotidiana, moderna, nos estressa, sim. Muitas vezes ficamos estressados, sim, mas é nesse momento que temos que colocar tudo diante de Deus. Porque Jesus diz uma coisa tão linda, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Está lá em Mateus 11, de 28 a 30. E com isso eu termino essa mensagem. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver no verdadeiro descanso é entregar todo o nosso estresse, todo o nosso fardo nas mãos de Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.